Que alegria estarmos aqui mais uma vez para mais um número do nosso podcast Neurociência com Afeto, com o objetivo de ajudar mais e mais crianças a serem felizes, as crianças do nosso Brasil. Eu sou doutora Liu Biana, eu sou PhD em Neuropediatria, eu tenho formação do meu doutorado também, passando pela Harvard Medical School, assim como formação em autismo, também pela mesma universidade. Sou professora da UFMG e estou aqui ao lado do meu querido companheiro e sócio do Instituto Bora Brincar, Dr. Frederico. É uma satisfação tê-la aqui ao meu lado também, viu, doutora Liu? É uma grande alegria estarmos juntos nesta missão. Quero aproveitar para saudar a todos que nos acompanham aqui nessa nossa conversa, que apreciam esse nosso bate-papo. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio de Neurociência com Afeto. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a sua vida de professora, de formadora de médicos, de pediatras, então é um orgulho estar aqui com você. E eu gostaria de começar dizendo, eu conheço um pouco dos bastidores, mas para aqueles que estão aqui nos acompanhando, doutora Liu, o que é que você sente no fundo do coração dessa missão de formar pessoas para que possam cuidar das crianças e desenvolver a primeira infância? O que você sente aí no coração? Eu sinto algo maravilhoso. Cuidar da primeira infância é cuidar do futuro do planeta. Inclusive, quando eu fiz o meu TEDx, eu falei que o futuro de sucesso do planeta nasce na concepção. Por quê? Porque realmente o que a neurociência comprova é que o cérebro ele é formado nos primeiros anos de vida. E esse alicerce que vai garantir o resto dos anos, até a gente envelhecer e ir embora para outra realidade. Então, eu me sinto assim, honrada por Deus, por me dar possibilidades de aprender, de estudar e de poder compartilhar com outras pessoas, porque o meu desejo é que esses conhecimentos cheguem em todos os lugares. Que chegue no Amazonas, que chegue em Rondônia, Roraima, que chegue nas comunidades, as pessoas mais carentes que não têm condição de ter acesso a essa informação, porque a gente tem condição de transformar a vida de cada criancinha que está nascendo hoje. Doutora Liu, então eu gostaria de te perguntar a respeito dessa sua formação que te levou a formar outras pessoas, bem como das experiências do dia a dia, né? O que de fato marca, o que tem de prática, o que é acadêmica, para que a gente possa também referenciar a outros profissionais onde buscar as fontes para a sua formação, para o seu conhecimento. Fred, eu parei para fazer algumas reflexões esses dias e me lembrando assim lá do início. Então, eu me lembrei de algumas situações e uma em particular foi quando chegou uma criança, a gente era residente da pediatria, chegou uma criança autista e os residentes falaram assim, não, com quem que vai ficar essa criança? E ninguém se prontificou imediatamente a falar, não, eu vou assumi-la. E aquilo ali, eu parei e pensei, por quê que a gente está tendo essa atitude? Não, se a gente fez o juramento de Hipócrates, se a gente está aqui a serviço do outro, se o que eu sei é para servir o outro, isso é uma oportunidade. Já claro que eu sou residente, que eu estou aqui para aprender também, eu já era médica, mas estava para aperfeiçoar na área da pediatria e da neuropediatria. Então, aí eu parei, refleti e entendi que era por falta de conhecimento e de experiência. Naquele momento que a gente é residente, a gente tem um preceptor do lado. Então, a gente cuida das crianças e tem alguém que vai nos guiar, que vai dar a mão para a gente, que vai falar assim, isso aqui é isso mesmo ou não? Você tem que ir por outro caminho. E essa insegurança que a gente sente, ela é oriunda não de uma falta de desejo de ajudar. Muito pelo contrário, a gente quer ajudar. Mas justamente pelo desejo tão grande de ajudar, a gente quer ajudar com competência, com qualidade. E se você não tem conhecimento e experiência suficiente, essa qualidade ela não vai sair como você espera. Então, a tendência interna da gente é a gente até querer se afastar daquela situação. E, a partir disso, eu comecei a entender, então, que eu tinha que fazer o contrário. Eu tinha que realmente acompanhar as crianças que eu, porventura, tivesse achando que seriam mais desafiadoras,
para os meus conhecimentos, buscar estudar mais, me aperfeiçoar, me debruçar sobre a ciência, sobre as práticas baseadas em evidências científicas e aquilo que meu coração já trazia desde pequeno, o acolhimento da criança e da família, então o afeto. Então foi a partir daí e que nessa caminhada, sabe, Fred, lá no início, permeada por insegurança, por medo, por um desejo de aprender mais, de buscar mais e de fazer o bem com qualidade, que eu comecei a me seguir nesse caminho do cérebro, da neurociência e do desenvolvimento infantil. Eu acho interessante você dizendo que, né, não só a bondade é que deve nortear a nossa prática, a nossa boa vontade, mas que também a gente precisa estudar e procurar as melhores práticas, as melhores evidências. E isso, especialmente no autismo, a gente acaba vendo que são muitos profissionais que na sua faculdade, ou seja, no momento da sua formação, alguns médicos, inclusive na residência, não têm tanto acesso a esse tema. É isso mesmo na faculdade de medicina? Claro que a gente sabe que a gente tem faculdades incríveis que preparam profissionais de formas incríveis, mas a gente consegue perceber, existem estudos publicados em relação à formação, por exemplo, do médico em relação ao autismo. Com você foi assim? Foi. Eu convido até você, se você é médico, se você é algum profissional, escreva aí para gente. Se na sua formação, na graduação, você teve realmente uma base boa, por exemplo, relacionada ao transtorno do espectro do autismo, porque eu estudei na faculdade maravilhosa, eu estudei na UFMG, então com 17 anos eu já estava dentro da UFMG, foi uma alegria para mim. E a UFMG é um centro de referência. Só que naquela época, não tem muitos anos não, viu, gente? Naquela época, o autismo não era tão prevalente quanto hoje. E mesmo hoje, a gente ainda não tem, na maior parte das universidades, das formações do médico, um conteúdo realmente sólido para respaldar, por exemplo, uma triagem bem feita, um diagnóstico bem feito e traçar ali um objetivo de acompanhamento daquele indivíduo. E não estou falando só para criança, não, porque hoje a prevalência do autismo é 1 para cada 36, segundo o CDC. Claro que a gente tem outras prevalências ao longo do mundo, variando aí nas realidades. Tem um estudo que saiu recentemente que fala a prevalência global de uma criança para 100, variando de acordo com os países. Mas se é uma criança para cada 100, todo médico precisa entender, seja ele pediatra, seja ele ebiatra, seja ele clínico, seja ele geriatra, porque, independente da idade, ele vai acompanhar pessoas autistas. Só que a faculdade, ela não nos dá esse respaldo, na maior parte das vezes. Outras já conseguiram avançar e muito, inclusive eu como professora, a gente já conseguiu avançar muito, a gente já tem matérias na graduação, a gente tem a pós-graduação de autismo, a gente tem matérias na residência, a gente tem hoje na residência de pediatria a parte do desenvolvimento infantil, que acrescentou muito, mas eu via lá, principalmente anteriormente, que ficava faltando algo em relação ao desenvolvimento infantil, à neurociência e ao transtorno do espectro do autismo. Acho que é interessante, né, a gente associar essa questão do aumento da prevalência com a necessidade de formação, afinal de contas, então essas crianças, adolescentes, eles vão bater à porta dos consultórios, do ambulatório, né, de médicos que cuidam de crianças, do médico da família, do pediatra, e aí você está dizendo então que a formação tem mudado. A gente acaba vendo que os profissionais, pediatras, médicos, eles buscam sempre, de fato, se atualizar nessa área relacionada ao autismo. A gente vê também que existem muitas publicações nessa área, a mudança de alguns paradigmas, né, como o caso, por exemplo, das famílias, que lá atrás eram vistas como as causadoras do autismo dos filhos, e que hoje, né, elas são acolhidas e orientadas como os principais protagonistas no processo de desenvolvimento. Você vê que os profissionais médicos, né, eles ainda procuram essa formação diante da realidade que se apresenta no consultório? É muito bacana isso, porque vou falar duas vertentes.
A primeira vertente, eu queria destacar que o primeiro caso que foi realmente documentado de uma pessoa com diagnóstico de autismo, o senhor faleceu o ano passado. Então, assim, é muito diferente, né, quando a gente pensa assim, tuberculose, amigdalite, que já tem desde os primórdios, né? Então, o primeiro caso faleceu o ano passado, né? Então, ele era uma pessoa viva aqui entre nós. Então, quero dizer que é uma realidade recente. Essa realidade, ela é recente, ela foi aumentando ao longo dos anos. E a gente não tinha preparo para isso. Eu costumo falar para os pediatras, para os médicos, é como se fosse a Covid. Há 5 anos atrás, ninguém sabia que poderia existir a Covid. E a gente, então, diante de uma nova realidade, a gente teve que se aperfeiçoar, estudar, aprender. Hoje, as salas que falam sobre coronavírus, Covid, dos congressos estão lotadas. Infelizmente, a gente ainda está tendo que se aperfeiçoar, porque ainda é uma realidade. Mas eu estou falando assim, a dinâmica mesmo da prevalência, dos diagnósticos, das incidências, que vai moldando a nossa formação como médico. Então, eu tenho os meus desejos, eu tenho as minhas preferências de estudo, mas eu também tenho que acompanhar o que é a necessidade para atender bem os pacientes. Por isso que os médicos hoje que lidam com crianças, eles precisam de focar muito em entender sobre o transtorno do espectro do autismo, sabe, Fred? Interessante essa análise aí, né, do aumento da prevalência com a necessidade de estudo, né, e que se casa com o desejo da pessoa de fazer o bem naquilo que ela se propôs profissionalmente a executar. É interessante. Eu queria perguntar, que para mim é uma curiosidade, a gente acaba te vendo, eu vejo um pouco mais de perto, né, porque te acompanho, a gente é colega de profissão, a gente sempre acaba vendo, nessa missão que temos juntos, vários pediatras, médicos que cuidam de crianças, te procurando como uma referência, né, relacionada a tudo aquilo que se refere ao autismo. E assim, eu sei um pouco de quais que são as perguntas, quais que são os desejos, quais que são as incertezas de cada um deles, no processo da triagem do autismo para identificação de sinais, do melhor tratamento, do acolhimento da família, no momento do diagnóstico. Eu queria que você partilhasse um pouco sobre essas necessidades, mas, se possível, também falando da sua história. Como que foi, assim, fazer as primeiras triagens, né, encontrar sinais de risco, e como que a evidência científica foi balizando a sua prática para que você tornasse esse profissional que você é hoje? É legal porque eu estou aqui à disposição mesmo para os médicos. Eu adoro, né, aprender e ensinar. Então, eu falo que eu aprendo sempre, eu acabo sendo convidada para muitas palestras sobre autismo também. E sempre eu estou me aperfeiçoando, então, para tentar passar de forma didática, clara e prática, para realmente transformar a vida daquela pessoa que não é cientista, porque não é, eu sou clínica e sou cientista, mas tem gente que tem um perfil mais só clínico. E essa pessoa que tem um perfil só clínico, ela precisa também do outro que tem um perfil cientista, de estar tentando traduzir um pouco as práticas, né, que são comprovadas. A gente fala que é a pesquisa translacional. Tá, como que eu vou usar isso aqui no meu consultório com essa criança, né? Então, como eu gosto das duas áreas, eu me sinto muito empolgada e muito feliz, eu acabo, então, tentando praticar aquilo que a ciência traz. Então, a ciência traz uma triagem de autismo. Então, vamos praticar. A primeira vez, a segunda, vamos tentar aprender com quem, então, já fez, porque você vê que o negócio não flui tão bem, né? Você está vendo, você está lendo ali, está tudo muito bem explicado, mas espera aí. Assim como lá no curso de medicina, que tem que ter um professor segurando sua mão, e quando eu sou professora aqui, ó, vamos palpar o abdômen, deixa a mão, eu falo com meus alunos assim, sua mão está muito dura, deixa ela mais leve para não apertar a barriguinha da criança, que isso não tem lá no livro a pressão, a forma, a tranquilidade que você tem que ter. Na hora também da gente pegar uma evidência, por exemplo, um teste de triagem, um teste de diagnóstico, a gente precisa de outras pessoas que já aplicaram aquilo para passar a parte prática para a gente também.
não é? Então, no início, é natural e sempre que surge algo novo, a gente tem a busca de aprender, mas a gente precisa de respaldo. Exceto aí na Covid, que ninguém tinha experiência, por exemplo, numa situação que eu falei que a gente teve que aprender com as nossas próprias experiências, errando e acertando. Em outras áreas, a gente pode buscar pessoas que já têm um referencial maior. Eu busquei pessoas na minha vida. Por exemplo, eu tenho uma gratidão muito, muito grande pelo Dr. Ricardo Halper, que não está aqui mais entre nós, mas que foi uma pessoa que me ensinou muito. Uma pessoa experiente, uma pessoa que estudou, foi para fora do Brasil. Então, essa capacidade, humildade da gente entender que precisa de buscar e que vai aprender. E eu continuo aprendendo, né, com outros grandes mestres e tentando ensinar o que eu sei hoje. Então, é muito gostoso trabalhando como médica no consultório e trabalhando como cientista, sabe, Fred, e professora. Eu lembro do Ricardo falando: "Liubiana, você sou eu mulher", Eu de né. saia. É muito interessante. Ô, doutora Liu, e tanto seus alunos da medicina, como os pediatras que, né, que te acompanham, que participam das suas palestras, né, aproveitar para destacar o importante papel seu na Sociedade Brasileira de Pediatria, também gostaria que você falasse depois sobre isso, né, daquilo que você faz pela pediatria. Eu gostaria de te perguntar, vou aproveitar aqui que eu imagino, né, que a gente tenha pediatras e médicos que cuidam de crianças que nos acompanham, então vou fazer algumas das que eu imagino que são as principais perguntas desses profissionais para que você possa nos ajudar, nos esclarecer ou dar a sua dica ali de cantinho de livro baseado em evidência sobre alguns aspectos do autismo. Primeiro, a triagem. O que é que as pessoas mais te procuram quando querem saber a respeito da identificação de sinais no autismo? É porque muitas vezes as pessoas sabem, já estudaram que tem os sinais, mas como que eu vou observar mesmo na criança ali, no meu consultório? Eu preciso fazer uma consulta só para isso ou não? Vai ficar mesclado na consulta mesmo? Que horas que eu vou usar um instrumento de triagem? Qual o melhor instrumento? Qual instrumento eu devo usar para qual idade? Entendeu? Então são essas as principais perguntas. E a dica que você tem ali do fundo ali no consultório, que você vê no dia a dia, diante de crianças que chegam lá, né, olha, será se isso é ambiental, é uma falta de estímulo, é uma questão multifatorial, que envolve um fator genético, de fato, como que faz isso? Como que se faz um diagnóstico diferencial? Então, tanto para triagem quanto para o diagnóstico diferencial, eu falo que a primeira coisa você tem que se conectar. Se conectar com a criança, se conectar com a família. Porque na hora que você se conecta, a criança consegue mostrar para você como realmente ela está se desenvolvendo, como que ela reage, como que ela se comunica, como que ela interage, como que ela brinca. E isso é extremamente importante. E conectando com os pais, eles também têm liberdade de abrir o coração para explicar realmente a realidade do que acontece no dia a dia. Então, esse é o primordial. E se colocar a serviço do outro, como instrumento de Deus aí para transformar a vida daquela criança e daquela família. A segunda coisa é se basear na ciência. Então, você tem que basear-se em evidências científicas. Então, cada dia mais a curva de publicações do autismo ela vem aumentando. Então, tentar acompanhar, tentar se aperfeiçoar tecnicamente. Então, primeiro eu falei do ponto de vista humano e segundo do ponto de vista técnico mesmo. Isso é extremamente importante. E não só a gente estudar hoje e achar que está ok. A gente tem que continuar fazendo, né, esse aperfeiçoamento periódico. Então, essa é a segunda questão. A terceira questão é saber, então, o que você estudou, saber como aplicar ali no dia a dia para fazer uma avaliação bem feita. E não ter pressa para você fechar o diagnóstico. Você tem que ter certeza para fechar o diagnóstico. Você tem que saber se você precisa, se você viu alguma coisa no exame físico que precisa de pedir um exame complementar para afastar um outro diagnóstico, peça. Confie também no seu conhecimento científico. Confie no que a mãe está trazendo, no que o pai está trazendo. Faça uma investigação completa, porque essa investigação, essa consulta, essas primeiras avaliações vão mudar a vida dessa criança.
E aí, a partir do momento que você realmente fez a anamnese bem feito, fez o exame físico completo, aplicou as escalas de desenvolvimento de forma adequada, fez a avaliação observacional do desenvolvimento da criança, buscou outros atores, se essa criança está na escola, se essa criança está em outros ambientes, buscou informações de como essa criança, como que ela reage nesses ambientes, e se ela já tem um outro profissional que a acompanha, também escutou o outro profissional, você já está melhor armado aí, né, com mais ferramentas para poder dar um diagnóstico assertivo e traçar um plano de desenvolvimento, um plano de intervenção individualizado para cada criança e com certeza você vai alcançar o máximo do potencial de cada um. E não esperar. Não esperar. Você tem que agir imediatamente. Não é uma intervenção precoce. A intervenção precoce é aquela criança que nasce com fator de risco, prematura, por exemplo, e você vai intervir antes dela ter atraso. No caso da criança ter atraso, é intervenção a tempo da janela de oportunidade do cérebro não se fechar. Porque se você estimula no período que a janela está aberta, você vai ter um desenvolvimento otimizado e o resultado vai ser muito melhor. Se você espera, a janela vai se fechar. Depois que você começar a estimular, a criança não vai ganhar as habilidades que ela poderia alcançar. Essa questão da precocidade é uma bandeira que a gente tem levantado, que eu vejo que você, doutora, né, procura sensibilizar a todo momento, todos os profissionais. Teve até o lançamento recente da cartilha orientando profissionais e pais em relação ao desenvolvimento. Eu gostaria que você falasse um pouco dela também. A cartilha do CDC, o CDC é o órgão dos Estados Unidos, responsável pelo controle das doenças, e tem uma cartilha muito maravilhosa que fala sobre o que você esperar em cada idade, como você vai estimular as habilidades de cada idade, e tem lá, né, haja cedo, não espere. E eu e doutor Flávio tomamos à frente esse projeto, doutor Flávio lá, um abraço, meu amigo, lá de Bananeiras da Paraíba, doutor Flávio, pediatra da Sociedade Paraibana de Pediatria, e eu representando, então, né, o Departamento de Desenvolvimento da SBP, nós tomamos à frente e nós, junto, então, em conjunto com as nossas equipes, com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente fez a tradução desse material e o lançamento desse material. Então, você pode acessar a cartilha, pode divulgar para as pessoas, que realmente a cartilha é muito rica para você entender o que esperar em cada idade. E lá na cartilha fala, por exemplo, da triagem do autismo. Quais idades que ela tem que ser feita, sabe, Fred? Então, assim, hoje a gente tem como compartilhar conhecimentos, e eu falo que não é para a gente ficar só falando que está aumentando e reclamando da situação, a gente tem que ter atitude. A gente tem que fazer algo. Então, se eu estou vendo que o autismo está aumentando, o que é que eu posso fazer? Tanto aqui no meu consultório, tanto aqui no meu posto de saúde, ou aqui no pronto atendimento, onde eu atendo as crianças, quanto no ponto de vista macro também, nas minhas redes sociais, aqui nos canais que a gente divulga as informações, sabe? Porque é isso que vai transformar. Ótimo, quanto mais cedo melhor, por isso a gente precisa agir rápido. Ô, doutora Lil, você disse aí na sua explanação o quanto que você se conecta com as famílias e o quanto que você se baseia em evidências científicas. Não é à toa que o nosso programa se chama Neurociência com Afeto. É algo que eu admiro demais, acho que tem que ser a questão de qualquer profissional, né? Que eu sou um excelente profissional do ponto de vista técnico, do ponto de vista de embasamento em conhecimentos científicos, e de outro lado eu sou um ser humano que é capaz de ajudar outro ser humano. Tem outros 2 pontos que eu gostaria de destacar nessa nossa rodada de perguntas, que é o acolhimento familiar e o encaminhamento para os tratamentos, né? Eu vejo muito facilmente o quanto que existem profissionais médicos que às vezes têm dificuldades em formar uma equipe interdisciplinar ao seu lado, de confiança, que trabalha baseada em evidências. Então eu queria que você também destacasse quais que são as dúvidas, qual que é a importância de se criar esse acolhimento familiar, dando para eles essa possibilidade de dar os primeiros passos. Dar o diagnóstico não é uma tarefa fácil e dói nosso coração, não é? Porque a gente queria que nenhuma criança tivesse problema, ou que nenhuma criança tivesse um diagnóstico, ou doenças, ou qualquer alteração, ou transtorno do desenvolvimento. Mas diante de uma criança que tem um transtorno,
você tem a obrigação de acolher essa criança, de acolher a família e de dar o direcionamento de como que ela deve proceder para realmente ajudar essa criança a se desenvolver. E, por exemplo, o pediatra, ele é um membro dessa equipe, isso é extremamente importante. E ele vai estar junto, então, com os outros atores ali da equipe. Por exemplo, psicólogo infantil como o Fred, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, fisioterapeuta, uma série, professor, o pedagogo, neuropsicólogo, uma série de atores que são extremamente importantes para que essa criança alcance o sucesso. E a família fica muito perdida ali nesse processo, não é? Então, por isso que precisa de um guia e ela precisa de sentir esse alicerce. Ela precisa de saber assim, olha, tá, meu filho tem um diagnóstico, ele tem aqui um transtorno, mas eu também estou conseguindo agir para que ele tenha o que ele merece, para que ele possa alcançar o seu pleno potencial de desenvolvimento. Isso é extremamente importante e é muito bom quando você consegue ter uma equipe interdisciplinar, que tenha diálogo, que tenha a mesma forma de cuidar, que tenha o olhar para a mesma direção. E isso faz toda a diferença. Queria finalizar aqui essa rodada de perguntas e também o nosso programa, para que você dê o seu testemunho em relação a profissionais que encontraram em você essa formação, profissionais que relatam a diferença no seu consultório, na sua atividade profissional. Não me coloco assim, né, que encontrar em mim, mas esses profissionais que temos outras pessoas maravilhosas que se dedicam realmente a compartilhar conhecimentos e que se dedicam a formar outros médicos. Então, eu fico muito feliz de fazer parte desse grupo. E nós que estamos aí tentando compartilhar as informações, a gente vê que o médico às vezes chega com muitas dúvidas, sem saber assim, olha, eu sou pediatra, eu posso dar uma triagem positiva, eu posso dar um diagnóstico ou não, eu posso prescrever uma intervenção ou não, como que eu posso agir, como que eu vou falar com a família. Então, no início, esse anseio por aprender, e depois com acompanhamento, depois participando dos ensinamentos, discutindo as práticas, discutindo os casos clínicos e aprendendo os conhecimentos científicos, o quanto que essa pessoa passa a ter mais segurança, quanto que essa pessoa passa a ter qualidade no seu atendimento e felicidade, porque o desejo do médico realmente é fazer o melhor pela criança, é sentir assim, poxa, eu estou fazendo a diferença aqui na vida dela. Eu estou colocando meu conhecimento, meu coração a serviço do outro e estou conseguindo transformar. E o médico que cuida de criança, eu falo que ele é muito romântico. O pediatra, ele é romântico. Cuidar de criança não é algo fácil e tem que ter o dom. Porque a criança não fala muitas vezes o que está sentindo, a criança ainda está com o cérebro em formação, a criança depende dos pais e depende da gente. Então, é maravilhoso e, ao mesmo tempo, demanda, então, esse compromisso. E o que eu vejo nesses médicos que buscam é realmente um compromisso em transformar. Uma intenção de coração de fazer um bem e essa intenção gerando esse compromisso, compromisso gerando ação e ação gerando resultados. Então, eu fico muito feliz, sabe, Fred? Eu continuo também nessa caminhada, aprendendo cada vez mais. Eu falo que às vezes o que a gente fala hoje, daqui a pouco muda tudo, porque a ciência ela é assim mesmo. Então, que a gente se coloque como ouvintes, como aprendizes o tempo todo, tanto da ciência quanto dos pacientes, para a gente poder se aperfeiçoar profissionalmente como ser humano. Eu vejo nessa sua missão de cuidar da infância uma vontade de fazer o bem, uma vontade de estudar e de se aperfeiçoar. E também vejo, né, em inúmeros pediatras, médicos excelentes, essa mesma vontade, né? Eu já ouvi de você algumas vezes que os médicos pediatras, eles são mais românticos, eles são mais carinhosos, não que os outros não sejam, né, mas quem cuida de criança acaba que tem o coração um pouco mais mole, fica um pouco mais enternecido de afeto na sua prática profissional. Então, o meu desejo é que vocês sempre se unam, que você, né, que pessoas te encontrem, mas que também se encontre pessoas que queiram aprender, para que se contagiam com esse amor que você tem por ensinar, que queiram cuidar juntos da nossa infância. Então, assim, inclusive você, né, Fred, que a gente tem essa missão juntos.
É uma alegria que a gente tem no nosso coração, que nós somos o casal que cuida do desenvolvimento. Então, eu também tenho gratidão de ter você do meu lado, de você ser especialista em autismo, você ser especialista em desenvolvimento e a gente ter essa missão tão nobre. Gratidão a Deus por isso. Muito obrigada por tudo, viu? Agradeço, espero que nos tornemos especialistas dos nossos filhos. Então, aproveitar para mandar um beijo para o Renato, para a Lara, para a Liz e para todas as crianças que a gente tem a oportunidade de cuidarmos juntos. Aprendo muito com você, sei que ensina alguma coisa também, mas mais do que isso, eu quero enaltecer mais uma vez aquilo que você ensina, e o meu recado é que você encontre pessoas dispostas a aprender e que unidos nessa do conhecimento, do afeto, da neurociência com afeto, que vocês continuem aí fazendo um bem, cuidando da nossa infância. Muito obrigado. Você que nos acompanhou aqui, né, nessa nossa conversa, né, aqui ao lado da doutora Lilbiana, da doutora Lil, quero te pedir para que compartilhe essa nossa conversa. Existem muitos profissionais que, diante da crescente prevalência, necessitam de encontrar uma formação baseada em evidência, mas que seja permeada no respeito, na individualidade e no afeto. Então, te convido, compartilhe com aquela pessoa que você se lembra, que você acha que necessita, e até o nosso próximo episódio de Neurociência com Afeto. Até mais. Muito obrigada, tchau para vocês, até o próximo. As nossas crianças agradecem. Um beijo no coração.